Como vão, Raverins? Acolhe Becede, vamos aqui para a nossa sétima e última parte da porção da semana da Parashah Shavua de Bechalot Terra, tá? Então nós estamos aqui no capítulo 11, vamos estar fazendo a leitura aqui do versículo 30, tá? Como de costume, faço a primeira leitura aqui em hebraico, só para nós darmos a entendida no contexto, né? No profundo do primeiro versículo. Depois nós continuamos aqui com a tradução para o português, tá bom? Então diz assim o versículo 30 aqui, tá? Estamos aqui no livro de Bamidbar, que é números em português, tá? Então vamos lá. Versículo 30 diz assim: Vai a Sef Moshe El Hamahane, ou seja, entrou Moisés, né, no acampamento Hu Vezikne, ou seja, ele e os anciões Israel, ele e os anciões de Israel. Então, Moisés aqui, ele entra no acampamento, tá? Junto dele está os Zaquém, né, que são os anciões aqui, e todo o povo ali de Israel, junto a ele. O versículo 31 nos diz assim, ó: Deus fez um vento soprar, fazendo as cordonizes voarem dos mares. Elas estavam espalhadas por todo o acampamento, a distância de um dia de viagem para um lado e um dia de viagem para o outro lado, em volta do acampamento, cerca de 2 cúbitos acima do solo. Tá, vamos pegar o contexto aqui para quem está chegando aqui agora. Então o povo, na porção, na sexta porção, estava reclamando que eles não tinham carne para comer. Moisés ali, já cansado, enfadado de toda essa reclamação, fala ali com Deus, reclama com Deus, a ponto de falar para Deus tirar a vida dele, que ele não aguentava mais aquilo. E Deus fala, ó, eu vou dar carne para esse povo. Moshe ali questiona a Deus, Deus fala para ele, vamos fazer assim, Moisés, eu vou dividir a carga, o seu peso sobre seus ombros entre os outros 70 anciões. Separa eles para mim, e eu vou dividir o espírito que está em você sobre eles. E foi isso que aconteceu na sexta porção, tá? Aí aqui Moshe, como diz o versículo, né, vai a Sef, ou seja, ele está ali, ele entrou, né, dentro do Hamahané, ali do acampamento, tá? Junto com esses anciões, e mandou o povo se reunir e volta. E aí Deus faz o quê? Vem um vento forte, né, versículo 31, fazendo com que cordonizes voarem dos mares, né? E elas estavam espalhadas por todo o acampamento. Então, espalhou pelo acampamento, tá? O versículo aqui diz que elas estavam a cerca de 2 cúbitos acima do solo. Isso batia mais ou menos ali na altura do coração do pessoal. Então, se você olhasse para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, né? Norte, sul, leste e oeste, você só via ali a cerca de praticamente 1 metro ali de carne de cordonizes, tá? Rashi, ele explica aqui, ó. Quando fala aqui cerca de 2 cúbitos, quer dizer que elas voaram a uma altura que chega ao coração de uma pessoa, como eu acabei de dizer, né? A fim de que não lhe fosse difícil pegá-las, sem demandar esforço. Então, Rashi, ele fala, Deus proveu, mandou a quantidade certa, a altura que uma pessoa não precisasse se agachar, cansar para pegar, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Versículo 32 diz, o povo ficou levantando durante todo aquele dia, toda a noite e o dia seguinte pegando cordonizes. Quem pegou a menor quantidade dela pegou 10 romer. Eles as empilharam ao redor do acampamento em inúmeras camadas, tá? Aqui no comentário de Rashi, ele fala que equivale mais ou menos a 488,30 litros ali, tá? Uma medida que Rashi tira mais ou menos de quanto que cada pessoa conseguia pegar ali de cordonizes, tá? Que o que vale aqui justamente aos 10 romers. Então, eles pegavam e empilhavam ao redor do acampamento em inúmeras camadas, tá? Então, o que a pessoa fazia? Pegava ali aquele montante e ia empilhando em volta de cada um dos seus acampamentos. A carne ainda estava entre os seus dentes e ainda não havia desaparecido, quando a ira de Deus
protestou violentamente contra o povo e Deus golpeou o povo com uma praga muito severa. Aqui nós temos algumas interpretações do que quer dizer que a carne ainda estava entre os seus dentes, tá? Então vamos analisar aqui e a gente já comenta sobre isso. Então fala assim, ó, Rashi fala, né, que tere e carete, ou seja, que não havia desaparecido. Ainda não havia sido consumida, ou seja, esses cordoneses ainda não haviam terminado de vir e eles ainda não haviam terminado de comer. Todas as cordonizes ainda não haviam sido removidas do campo. Outra interpretação, ele não teve a chance de mastigar com os dentes antes que a sua alma partisse. Então nós temos duas interpretações aqui básicas. Que na verdade fala que eles não haviam, as cordonizes ainda não haviam de ter vindo, não haviam terminado de estar vindo, tá? Já uma outra interpretação já diz que eles não chegaram nem a ter a chance de mastigar aquela carne quando sobreveio essa praga de Deus ali sobre aqueles que estavam comendo, né? Tem um assunto interessante aqui. A gente vamos chegar lá, vamos lá. Então, continuando aqui o versículo, né? Ele chamou este lugar de Krivot Hatavá, que no caso aqui em hebraico significa o túmulo do desejo. Pois ali eles enterraram as pessoas desejosas. De Kivrot Hatavá, o povo viajou para Hatzeroth e eles ficaram em Hatzeroth. Ou seja, então dá-se entender aqui o versículo que chamou de Krivot Hatavá, porque ali eles enterraram as pessoas desejosas, ou seja, aqueles que realmente estavam fazendo aquele, vamos dizer assim, na nossa linguagem, aquele tumulto todo. Nós queremos carne, né? Nós já falamos sobre a porção passada que, na verdade, tudo isso não passava de um pretexto, tá? Só você acompanhar aí na nossa playlist dessa porção. Então, a Torá vem aqui e fala que morreram as pessoas desejosas, ou seja, aqueles que realmente estavam fazendo essa confusão dentro do acampamento. A gente já falou ali também na porção passada sobre a questão do canto, que na verdade eles estavam sendo influenciados pelaquela mistura de povos, só você acompanhar na porção anterior, tá? Agora nós adentramos aqui no capítulo 12, que vai entrar mais uma vez, um assunto de extrema importância para nós, que se aplica ainda hoje ao nosso dia. Essa questão aqui da reclamação da carne, das cordonizes, também se aplica, né? Porque, mais uma vez, veja aí o vídeo anterior a essa porção que você vai entender, tá? Então, o versículo 1 aqui do capítulo 12, ele diz assim, Vetadaber, Miriam ve'aharon Moshe, né? Bemoshe, ou seja, falou, né? Juntou ali, a Miriam e o Aharon, e começaram a falar sobre Moisés, né? Por que eles falaram sobre Moisés? Al-Odoti Haisha Hakushit, ou seja, eles estavam falando justamente sobre o que? Da mulher Cushita, da mulher que era bonita, tá? Vamos já para o português assim, ou seja, da mulher que era reconhecida pela sua beleza com que se casara. Por quê? Moisés se casara com uma nova mulher. Pois ele se casara com uma mulher de reconhecida beleza. Então, o texto aqui fala duas vezes que ela era reconhecida beleza, tá? Ou seja, Kushite Lakaha, ou seja, ela era de extrema beleza. Vamos continuar aqui, a gente já deita sobre essa questão aqui. Eles disseram, versículo 2, eles disseram, Deus falou apenas a Moshe? Afinal, ele falou conosco também. E Deus escutou. Então, entendam bem o texto comigo aqui. Diz assim, né? Vatidaber Miriam ve'aharon Aharon. Então você entende que Miriam ela começa e leva Arão junto com ela. Para quê? Bemosher al-Odot. Ou seja, por causa, vieram falar de Moisés ali sobre a questão da mulher cuxita.
pois o texto aqui no português eles trabalham com a questão da palavra Cushite ser bela, tá? Que ela é de extrema beleza. Vamos adentrar um pouquinho sobre esse assunto aqui, pessoal, porque eu acho ele bem interessante para nós entendermos o que quer dizer Cushite, quem era essa mulher, tá? Vamos lá. O Urashi, ele comenta um assunto interessante aqui. Ele fala assim, ó. E falou primeiro. Ela falou primeiro. Pô, isso a Torá menciona antes. É o que eu estava comentando para vocês. Só nós pararmos e analisar um texto. Quem começou aqui foi Miriam. E ela pegou e arrastou a Haron também. Então vamos lá. Como ela sabia que Moshe havia se separado de sua esposa? Rabi Natan diz: Miriam estava ao lado de Tsípora quando foi dito a Moshe que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Tá? É só nós olharmos a porção anterior, que Medad e Edad eram aqueles únicos dois que ficaram ali profetizando depois de ter sido dividido o espírito de Moshe ali entre esses 70 anciões. Então diz que Miriam estava ao lado de Zípora, que era a antiga mulher de Moshe. Tá? Esse é o comentário aqui de Irash. Aí ela diz assim, né? Quando Zípora ouviu isso, ela disse, a mulher fala assim, coitado das esposas deles. Se eles precisarem profetizar, irão se separar de suas esposas, assim como meu marido se separou de mim. Daí Miriam soube e ela contou para Haron. Então, você entende aqui que Tsípora estava no acampamento junto, só que praticamente não estava mais casada com Moshe. E quando ela viu a questão dos dois que ficavam profetizando, ela pegou e falou que se a pessoa ela entra nesse estado, como Moshe, ficar profetizando, ele acaba se separando da pessoa, não só fisicamente, mas ele acaba dando um guete também, um divórcio, tá? Agora, se Miriam, que não tinha intenção de denegrir a Moshe, foi punida, tanto mais alguém que intencionalmente degrine os seus companheiros, tá? Isso aqui é a continuação do versículo aqui que Miriam e Moshe falaram de Aharon. Então, Urash ele vem e fala assim, imagina a situação. Se nem Miriam, que não tinha a intenção, ela não tinha verdadeiramente de denegrir a imagem de seu irmão caçula, quanto mais uma pessoa, e ela foi atingida por causa disso, como nós vamos ver a seguir, quanto mais uma pessoa que fala voluntariamente mal de uma pessoa. Então, Urash aqui, dentro do próprio contexto literário, ele traz o quão perigoso é você falar mal de uma pessoa, tá? Nós vamos ver aqui que Deus vai sair em defesa de Moshe. Tá? Essa parte aqui também é muito profunda. Tá? Tem toda uma questão aqui que eu já comentei também, pessoal, sobre a questão da gematria no hebraico, sobre a questão de Cushite, tá? Que no caso aqui seria a questão de beleza, e do valor da palavra Iafat Mare, que na verdade é uma palavra assim, boa na aparência. Se você for fazer a soma, tá? Vai dar o valor igualmente de 736, ou seja, ambas as mesmas expressões apresentam o mesmo valor numérico. Tanto Cushite quanto que Iafet Mare, que quer dizer de uma boa aparência, tá? Então, por isso é que eles traduzem, eles trazem que, na verdade, a palavra Cushite, que vem da terra de Cush, que era a pessoa de pele mais escura, que era de extrema beleza, né? Eles também trabalham aqui justamente dentro do hebraico a soma das duas palavras dá uma pessoa aqui de bonita aparência, tá? Eu acho que ele também tem um comentário bonito aqui que diz assim, ó, né? Diz assim: que Shaka, o Shit Laka, ou seja, pois ele casara-se com uma mulher de reconhecida beleza, que diz assim: o que isso veio dizer? Há mulheres que são bonitas na aparência, mas desagradáveis em seus atos, ou que são agradáveis em seus atos, mas que não têm uma aparência bonita. Esta, no entanto, era agradável em todos os aspectos. Tá? Então, o que nós entendemos aqui? Que subiu ali, né, uma situação dentro ali de Miriam e passou para Arão, porque a mulher praticamente ela não era só bonita em aparência, como nos atos dela também ela era bonita. Tá? Vamos desenrolar aqui essa história. É muito profundo. Vamos lá.
O versículo 2, como eu já disse, tá, eles disseram assim: Deus falou apenas com Moshe, afinal ele falou conosco também. Aí vem a palavrinha aqui, bem, sabe, bem sutil, e diz assim: Vaishma, né? Ou seja, Deus, Vaishma Hashem, ou seja, Deus ouviu. Deus escutou esse comentário. Tem aqui um comentário de Rashi bem interessante, tá? Vou trazer aqui com minhas palavras, que ele fala assim: porventura eles achavam que Deus não ia escutar? Não já tinham ouvido tudo que Deus havia feito ali, desde a saída dentro do próprio Egito, quando Deus ouviu o clamor do povo, toda a saída ali, as reclamações, o que acabou de passar da questão das cordonizes. Será que Miriam e Aharon não pensaram em nenhum momento que Deus não estava ouvindo? Que aquele que criou o ouvido ele não ouve, aquele que criou a boca para falar ele não fala, aquele que criou os olhos ele não enxerga, toda a questão do nossa coordenação motora do nosso corpo. Você acha que Deus que criou todas as coisas ele não sabe? Ele não ouviria no caso aqui, tá? Diz assim o versículo 3. O homem Moshe era extremamente humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. O que quer dizer aqui que Moshe ele era humilde? A Hassidut, ela nos explica assim, bem simples. Moshe ele sabia que ele era humilde. Ele sabia dos atributos dele. Só que Moshe ele sabia que isso não veio dele, que isso veio de Deus. O real valor da humildade não é que a pessoa lá, a pessoa é tão humilde, ela tem as coisas, mas não sei o que, coitadinho. Não é isso. A humildade é você reconhecer a sua capacidade e você saber que isso não veio de você, que isso não foi agariado através das suas qualidades, mas que veio de Deus. Então Moshe ele sabia disso. Por isso o texto diz aqui que o homem Moshe era extremamente humilde. E na verdade Moshe aqui diz assim, a Hassidut ainda explicando, que se Moshe ele sabia que se Deus houvesse dado esses mesmos atributos, essas mesmas qualidades, esses mesmos adjetivos que ele tinha para uma outra pessoa, essa pessoa ainda faria um serviço melhor do que o dele. Então, quando a Torá vem aqui e fala que Moshe ele era extremamente, a Torá não chega simplesmente e fala assim, Moshe era humilde. Ele fala, não, ela é extremamente, ela exalta a humildade de Moshe. Então Moshe ele sabia que se fosse dado a outra pessoa, essa pessoa faria um serviço melhor que ele. Então Moshe, a humildade aqui, ela é um nível grande de você reconhecer que sim, você tem uma capacidade, você tem algo, só que não é ganhado pelos seus esforços, né, pessoais, mas sim vem de Deus. E que se Deus ainda desse isso para outra pessoa, essa pessoa ainda faria um serviço melhor que o seu. Assim a Hassidut aqui nos explica sobre essa questão aqui da humildade de Moshe. Tá? Mais do que qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Ou seja, não existe nem vai existir mais humilde do que Moshe. Deus disse, versículo 4, repentinamente a Moshe, Aharon e Miriam, saiam vocês três para a tenda da reunião. Então Deus havia ouvido a reclamação de Miriam e de Aharon, falou, vem cá Aharon, vem cá Moshe e Miriam, venham aqui, saiam vocês três para a tenda da reunião, né? O Hel Hamoed, a tenda ali da reunião. Os três foram. Deus desceu em uma coluna de nuvem e ficou diante da entrada da tenda. Então Deus vem cá, reuniu Moshe, Aharon, os três irmãos. Ele chamou só Aharon e Miriam. Daqui Irache ele comenta assim:
porque eles fossem atraídos, saíssem do pátio da direção da palavra. Porque ele os atraiu e os separou de Moshe. Porque conforme se diz, pode-se falar parte dos elogios de uma pessoa em sua presença. Mas todos eles só podem ser ditos em sua ausência. Aqui tem um comentário também mais profundo que diz assim: você elogiar uma pessoa é uma coisa, você continuar elogio, você pode acabar elevando o status dela a uma parte de orgulho. Então você elogia uma qualidade, mas o restante você fala em oculto, tá? Da mesma forma, encontramos no caso de Noa, que em sua ausência a Torá diz que ele era um homem justo e íntegro. Ou seja, a Torá vem ali no Gênesis 6:9 e fala ausente, começando a contar ali sobre Noa, e fala que ele era um homem justo e íntegro. Mas em sua presença foi dito, pois você é um homem justo diante de mim. Aí Deus vem e fala para próprio Noa, agora você é um homem justo diante de mim. Ou seja, em parte você fala, em parte você oculta, para não subir, ali no caso da pessoa, né, a soberba da pessoa. Outra uma explicação de Rashi fala que ele só fez isso justamente para que Moshe não ouvisse Deus repreendendo a Haron. Questão, né, de você não querer participar vamos dizer, do ditado bem da desgraça dos outros, né? Ah, vou chamar a pessoa, vamos lá ver. Não. Deixa a pessoa até aquele momento ali com a outra e ela vai ser repreendida ali, tá bom? Vamos lá. Então Deus pegou, chamou a Haron e Miriam e ambos saíram da tenda para fora. Vamos lá. E disse: por favor, ouçam minhas palavras. Quando alguém dentre vocês recebe profecia, eu, Deus, me faço conhecido a ele em uma visão ou falo a ele em um sonho. Olha só que interessante. Deus pega, chama os três, deixa Moshe lá, chama Miriam e Aharon para fora e vem Deus fala assim para eles. Deus veio falar para Aharon e para Miriam. Com quem Deus falava assim? Ou seja, por favor, né? Ou seja, mais uma vez Deus aqui ele usa a palavra na, que quer dizer por favor, né? Ouçam as minhas palavras. Aí Deus vem e fala assim: quando eu for falar em profecia, quando alguém entre vocês recebe profecia, me faz conhecida a ele uma visão ou fala em ele um sonho. Então a profecia aqui que Deus vem falar, aqui a gente já entende e aprende que o quê? Que o estado da profecia, fora de Moshe, ou ela vem dentro de um sonho, ou ela vem na forma de uma visão. Tá? Essa questão da profecia hoje, ela não existe mais, tá? Isso é um assunto bem polêmico, bem profundo. Depois da destruição do segundo templo, aí não se tem mais, né? Até naquela época ali, já era muito escassa, tá? Mas os sábios ensinam que após ali a destruição do segundo templo, não tem mais profecia. Se cessou as profecias, tá? Mas este não é o caso do meu servo Moshe, versículo 7. Dentre toda a minha casa, ele é o mais confiável. Sou eu que lhe digo boca a boca, em uma visão e não em enigmas. Ele vê a imagem de Deus, portanto, porque vocês não ficaram com medo de falar do meu servo de Moshe. Então Deus vem fala assim com Miriam e Aharon. Vem cá, deixa eu explicar para vocês a situação que vocês talvez não tenham percebido. Tá? Por isso vocês estão julgando Moshe erroneamente. Para Moshe, eu me revelo e falo com ele como diz aqui a Torá, boca a boca. Eu não falo com ele numa visão ou num sonho. É diferente das demais pessoas, porque Moisés para mim é muito confiável. Tá? Então, se ele está separado de Tsípora e ele agora se casou novamente com uma mulher Cuxita, uma mulher bela, não foi Moisés que tomou essa decisão, foi eu que falei para ele. É isso que Deus está falando aqui para Aharon e para Miriam e Aharon. Tudo que Moisés faz, ele o faz porque eu falo para ele. Continuando aqui. Então Deus irou-se
com eles, e ele se foi. A nuvem subiu de cima da tenda, e eis que Miriam estava afligida contra Sarará como a neve. Então Aharon se virou para Miriam, e eis que ela estava afligida de Sarará. Rashi ele traz um comentário aqui interessante também. Ele fala assim, que depois que Deus veio e praticamente deu esse sermão em cima de Miriam e Aharon, o versículo 9 que diz assim, depois, Deus irou-se com eles. Daqui, Rashi ele fala que, na verdade, eu vou ler com vocês aqui, ó. Rashi ele fala assim, ó, depois que ele lhes avisou a respeito da sua transgressão, ele emitiu um decreto de ostracismo contra eles, tá? Tanto mais se aprende que um mortal não deve se irritar com seu próximo antes dele informar a respeito do seu delito. Então, infelizmente, tem gente que ela se irrita, ela tá irritada, ela fecha a cara, ela se emburra, mas ela não explica o motivo. Então, daqui nós aprendemos nós aprendemos pela atitude de Deus, que na verdade você tem que expressar o motivo da sua raiva. Você tem que falar com a pessoa, como o próprio Rashi diz, antes de lhe informar a respeito do seu delito. Você não deve se irritar com a pessoa sem antes pronunciar o porquê. Esse assunto aqui daria pano para manga, porque a questão você ficar irritado, né? Nosso sábio ensina que também é um tipo de idolatria, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, porque qualquer hora a gente faz um vídeo aqui sobre o que é idolatria pela Torá, pela Bíblia, pelo judaísmo. Né? As pessoas têm uma ideia muito equivocada do que seria uma idolatria. E para você entender como eu estou falando aqui, você ficar irritado é um tipo de idolatria, tá? Outro dia nós comentamos também sobre isso. Como eu disse, é muito assunto para nós comentarmos aqui e esse canal vai até, assim, Deus permitir, tá? Então diz que ele foi, a nuvem subiu de cima da tenda, eis que Miriam estava afligida com Sarará como a neve. Então Aharon se virou e viu que eis que ela estava afligida com Sarará. Versículo 11. Aharon disse a Moshe, por favor, mestre, não considere isso como um pecado contra nós, pois nós pecamos por causa de nossa tolice. Como a gente já disse, a pessoa ela não erra, um judeu ele não erra se não vier sobre ele um espírito de tolice. Assim nos ensina no nosso sábio, como nós já falamos também nas porções anteriores aí. Então veio um espírito de tolice sobre Aharon e Miriam e eles acabaram pecando. Por isso que Aharon fala, por favor, não considere isso como um pecado. É algo tolo. Versículo 12. Não deixe que ela permaneça como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe, metade de sua carne está consumida. Essa fala de Aharon aqui, ela gera várias perguntas, né? Só que dentro dos comentários aqui, temos vários, só de Irache aqui tem bastante. Ele é só para nós entendermos. Aharon estava falando justamente como eles saíram ambos do mesmo ventre da mesma mãe, os três, todos eram irmãos. Aharon estava querendo dizer que agora que Miriam estava leprosa, ela era metade de sua carne também, era família. Então, ele estava dizendo, não deixe que ela fique assim, porque está me afligindo também, atinge nós também, tá? Essa é a explicação literal que Kirash ele traz sobre essa questão do que Aharon fala aqui no versículo 12, tá? E nós sabemos que nós já vimos falar aqui que uma pessoa que era afligida por Sarará era como se ela tivesse morta. Por quê? Porque ela era isolada, ela ficava ali 7 dias isolada, sem poder ter contato com ninguém, a não ser o sacerdote que ia visitar ela após 7 dias para verificar se aquela mancha no corpo havia sumido. Então ela ficava no estado de morta, não tinha contato com ninguém, não falava com ninguém, não ouvia nada porque ela estava fora, longe do acampamento, tá? Então essa é a questão do livro literal aqui do texto. Versículo 3. Moshe implorou a Deus dizendo, por favor, Deus, por favor, cure-a, tá? Aqui tem uma questão bem interessante que fala assim, na verdade. No hebraico, né, tá escrito assim que El-na, refa, na, le, lá, ou seja, né, duas vezes Moisés fala assim, El-na, refa, na, ou seja, duas vezes ele pede por favor, depois fala o que? Cúria, né, refa, na, lá, ou seja, cúria.
Daqui nós aprendemos o seguinte: a Torá vai ensinar qual a conduta adequada para alguém que pede ao seu amigo um favor. Ele deve preceder o seu pedido com 2 ou 3 palavras de súplica, e só então é que ele deve fazer os seus pedidos. Então aqui nós aprendemos com a atitude de Moshe perante Deus, porque Deus, ele foi pedir para Deus. Então ele pede por favor Deus, cure-a. Então você tem que começar primeiro com não o pedido, mas suplicando. Você vem primeiro, você pede o quê? Palavras de súplica, e depois você faz o pedido. Então, Moshe vai ali perante Deus e pede para ele curar Miriam. Agora os nossos últimos versículos aqui, ele diz assim, ó, versículo 14 diz assim: Deus disse a Moshe: se o pai dela cuspisse em sua face, ela não se sentiria humilhada por 7 dias? Deixa que ela fique enclausurada fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser recolhida. Miriam ficou enclausurada fora do acampamento por 7 dias. O povo não viajou até que Miriam fosse trazida de volta. Então o povo partiu de Eretserot e eles acamparam no deserto de Para. E aqui nós terminamos a nossa 7ª e última parte da nossa porção, tá? Eu vou terminar com uma mensagem aqui, mas antes disso nós vamos adentrar aqui nesses últimos 3 versículos. Então Deus fala para Moshe: porventura se um pai cospe no rosto de uma filha, daqui Irache ele traz que não é literalmente cuspir. É que se o pai ele briga, ele se zanga com a filha, ela não vai ficar ali chateada, reclusada durante ali um tempo, durante 7 dias ali. Então, eu, como o pai de todos, sou o criador de todos, não vou... Eu quero que vocês entendam bem aqui essa questão. Aquele que dá algo, aquele que fala para você faça algo, ele tem que ser aquele que também faz aquilo. Tá? Então, se Deus deu aqui um conjunto de leis, tanto moral, ética, como leis religiosas de conduta, leis de vestimenta, leis de kashrut, que é alimentação, tudo. Deus fala, se um pai faz isso e isso veio de mim, eu não vou fazer também. Então, se eu estou bravo com Miriam, ela vai ficar enclausurada durante 7 dias. Eu não vou mudar a minha lei por causa do ser humano, tá? Miriam tem todo um assunto aqui que fala assim: por que Deus, por que o acampamento, né? Por que o acampamento ele não se moveu enquanto Miriam estava ali reclusa? A Irache ele vem e comenta aqui, porque justamente Miriam foi aquela que pegou e cuidou de Moshe ali enquanto ele estava no rio. Ela foi lá e ficou olhando de longe para ver até onde aquele cesto iria. Então, novamente, Deus fala assim: vocês não vão se mover enquanto Miriam não passar o período dela ali dos 7 dias para ela ser limpa, em mérito do que ela fez lá atrás. Então, Deus não julga como você julga. Deus não ama como você ama, se é assim que a gente pode dizer. Deus vê muito acima de tudo. Tá? E assim nós terminamos aqui a nossa porção. Só que aqui eu tenho algo para nós dizermos justamente sobre essa questão de Miriam. Para concluir, vamos falar assim. Vamos analisar aqui direitinho o que aconteceu no final. Então, Aharon ele vem e fala que não leva em consideração o pecado, porque não era um pecado, era apenas um espírito de tolice que havia estado sobre eles. Tá? E na conclusão aqui da nossa porção, nós podemos aprender uma coisa sobre aqui Miriam. A Torá nos conta que todo o povo eles esperaram por Miriam e não viajaram sem ela.
Assim, quando o povo judeu está em viagem, não é suficiente que Moshe e Aharon os acompanhem. Miriam também deve estar com eles. Sem Miriam, o povo ficava parado. É o que nós acabamos de ver aqui. Então, nós vivemos em uma época em que o nosso povo não se pode mover em direção à promessa divina de repouso e herança sem a participação ativa das mulheres, no caso, mulheres judias. Não vamos fugir aqui do texto, das mulheres judias. Na tarefa de espalhar o que? A Torá, as mitzvot na vida diária. Em cada aspecto da vida judaica, especialmente no que diz respeito a uma educação judaica firme, as mulheres e meninas judias elas devem realizar esse trabalho que a divina providência designou a elas. Então, meus amigos, a nossa mensagem final aqui que fica na porção, assim como ela começa ali, justamente falando de Berreola Terra, da questão de acender a menorá, ela termina agora aqui com uma mensagem muito importante. Não era só Aharon, não era só Moshe. Miriam foi aquela que, quando depois que eles atravessaram o Yansuf, conhecido como Mar Vermelho, foi aquela que pegou os tamborim, começou a bater, a cantar. Ela tomou a iniciativa. Os nossos sábios dizem que todo o mérito da existência do povo judeu está em cima por causa das mulheres. Vocês viram aqui comigo aqui que o povo judeu no Egito ele só multiplicou porque as mulheres judias, elas forçavam ali, né, os seus maridos, após chegarem cansados ali, a ter relações com elas e assim procriaram. Não é diferente de toda a história do povo judeu. A mãe judia, ela tem sido aquela que tem que é eu posso dizer, a parnassá, o sustento, a bênção sobre a família vem da mulher judia. Então, todo o mérito, muitas das vezes, que um homem tem, você vê assim, né, que de um ditado bem interessante que diz assim, que por trás de um grande homem, né, há sempre uma grande mulher. No judaísmo, isso é mais do que fato. Toda a existência do povo judeu é jogada em cima das mulheres judias. Então, o povo ali não poderia caminhar sem justamente Miriam estar com eles. Tá? Então, essa é a mensagem final que nós deixamos aqui sobre essa paraxá. As mulheres também são parte fundamental no que diz concernente a Torá e Mitzvot. São elas que passam a maior parte de tempo com os filhos. Sei que hoje mudou bastante isso, mas dentro do natural sempre foi assim. Tá? Ah, mas você está dizendo que o que é hoje não é natural. Não, não é que hoje isso não é natural. Começou-se assim. E ainda boa parte, assim, a mulher ela tem mais tempo com os filhos do que o pai. Então, ela é a maior responsável por trazer toda a questão educativa, a educação judaica, para seus filhos. Elas perpetuam essa herança até os dias de hoje. Tá? Então, meus amigos, ficamos com essa mensagem final, tá? Sobre a questão de Miriam ali, tá? Que não é só para Moshe e Aharon, o acampamento de Israel não ia se mover enquanto Miriam não se recuperasse ali, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês que já me acompanham, esse canal, por ter chegado até aqui. Agradecer você que chegou até o final comigo aqui, que você é novo, chegou nesse vídeo. Quero agradecer pela sua participação também. Se possível, se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo se você achou que ele é relevante para você, será relevante para mais pessoas, tá? Nos ajude a cada vez mais a divulgar, alcançar mais pessoas, trazendo aqui a real mensagem de Deus através da sua Torá, através da sua Bíblia, através das palavras originais aqui do Lashon HaKodesh, da língua sagrada. Tá bom? No demais, hoje é sexta-feira, então já digo para vocês um
Erev Shabbat Shalom, tá? Uma boa véspera de Shabbat, que ao pôr do sol estaremos começando o sábado aqui, tá? Então, Shabbat Shalom para todos. E no demais, meus amigos, que Mashiach ainda se revele hoje, para que junto com eles estaremos comemorando esse Shabbat. Bom, o manto Mashiach nós queremos o Mashiach agora. Se não, domingo estaremos aqui novamente com a primeira parte da nossa nova porção da semana, tá? Quando chegar lá a gente já revela. E no demais, meus amigos, como eu sempre digo aqui, toda Rabá, muito obrigado. Bekor Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso sobre a sua vida. Parnassá, sustento, que Deus venha trazer tudo para você. Tá bom? E fiquem com Deus. Lehi Traot. Até mais. Tchau, tchau, amigos. Abraço.